Tá? Então, boa noite, pessoal. É, então, na aula de hoje, vamos relembrar, né? É, a gente definiu anteriormente, né? Parte de função contínua. E aí, bom, na última aula a gente mostrou as equivalências, né? Para funções contínuas. Boa noite, senhor. Desculpa. Boa noite, Caleb. Tudo bem? Né? Para funções contínuas. O que são isso, né? A gente viu um resultado que garantia, né? Se eu estou aqui com uma função no espaço métrico M, no espaço métrico N, né? Então a gente tinha equivalências, né? São equivalentes. Então, primeiro, F é contínuo. Né? Segundo, né? A imagem inversa. Né? Para qualquer Q pertencente a N, lambda positivo, tem-se que a imagem inversa da bola aberta, menos 1 da bola aberta, centro Q high lambda. Isso aqui é aberto, é um conjunto aberto, né? É aberto em M. Observa que eu não estou falando que ele é uma bola aberta, estou falando que ele é um conjunto aberto, tá? Terceira, né? Qualquer subconjunto A de N aberto, a imagem inversa dele é aberto em M. E a última da equivalência é em relação aos fechados, né? Aqui. 6 não, desculpa, 4, né? Se eu tenho aqui F, um subconjunto fechado em N, então a imagem inversa desse conjunto aí é fechado em M. Então, bom, observa que tanto o 3 quanto o 4 dessa equivalência, né? Eles só envolvem conjuntos abertos e fechados. Então, esses conjuntos, eles estão bem definidos no espaço topológico, né? O aberto é o que define a topologia e o fechado como complementar do aberto. Então, quando a gente estende essa definição para o espaço topológico, né? Que você não tem uma métrica, você usa isso. Você define que a função é contínua se a imagem inversa de aberto é aberto, ou equivalentemente se a imagem inversa de fechado é fechado. Tá? Bom, dando continuidade, né? A gente viu alguns exemplos e aí hoje a gente vai continuar com algumas propriedades envolvendo funções contínuas. Então, bom, o que a gente conhece lá do cálculo mesmo, né? Bom, composição de funções contínuas e contínuas. Então, vamos colocar aqui alguns resultados. Então, bom, aqui, primeiro, uma proposição, né? Se eu tenho vou colocar aqui, ó, seja M, NP, espaços métricos, e F de MN, F de MN e G de NP, funções contínuas
Então, peraí, eu vou fazer a composição, né? Eu tenho aqui o M, eu tenho o N e tenho o P. Então, aqui do M eu aplico a F, eu caio em N, eu aplico a G e caio em P. Então, aqui, quem que eu vou calcular, né? Aqui é a G composta com F, né? G composta com F, então eu calculo a F no ponto de M, cai em N, calculo a G dele. Né? Então, G composta com F é contínua. Bom, isso aqui é muito simples de provar. Vamos usar, por exemplo, qualquer uma dessas. Isso aqui é uma proposição que vale até para espaços topológicos, tá? Não só para espaços métricos. E é muito simples provar usando isso aqui, ó. Tá? Por quê? Ó? Vamos ver isso. Então, ó. O que é a ideia da prova, né? Vamos utilizar a equivalência 3 para funções contínuas. Ou seja, eu tenho que mostrar que a imagem inversa de aberto é aberto. Então, isso aqui é muito mais simples que mostrar usando métrica. Por quê? Como que a gente faz isso? Ó, seja B um aberto. Lembrando, o que a gente quer mostrar, né? Para mostrar que essa função é contínua, eu tenho que mostrar o quê? Que a imagem inversa de qualquer aberto daqui é aberto aqui. Tá? Então, ó, bom, isso, né? Então, seja B um aberto em P. Aberto aqui, ó, em P. Como G é contínua, então o A, que é a G a menos 1, imagem inversa de B, estou chamando ele de A, tá? Então, se B é aberto em P, né, como a função é contínua, então eu estou com B um aberto aqui, como a G é contínua, a imagem inversa dele é aberta aqui em N. Então, vou chamar ele de A, tá? Isso aqui é aberto em N. Também, como F é contínua, você tem que a imagem inversa do A, né, por F, F é menos 1 de A, eu vou chamar aqui de, sei lá, de X, isso aqui é aberto em M. Por quê? Porque a imagem inversa de aberto é aberto porque a F é contínua. Agora vamos concluir. Ó. Daí, quem que é G composta com F, imagem inversa, né, da composição de A. Isso aqui é G, ou perdão, F a menos 1. G composta com F a menos 1 de A. Isso aqui ó, é F a menos 1 de G a menos 1 de A. Né? Quando eu trabalho com a imagem inversa da composição, é a imagem inversa da G composta com a imagem inversa, ou perdão, a imagem inversa da F composta com a imagem inversa da G. Isso aqui, por sua vez, ele é igual a quê? F a menos 1, G a menos 1 de A, desculpa, é B, né? Perdão, que é B. Né? G a menos 1 de B, né? É o aberto em P. Ó. Onde que vai a G?
Ó, a G composta com F vai de M em P. Então, eu tenho que pegar um aberto em P e mostrar que a imagem inversa dele é um aberto em M. Então, aqui é o B, né? Que é o aberto em P. Então, aqui é G menos 1 de B. G composta com F menos 1 de B. Aqui fica G menos 1 de B. Bom, G menos 1 de B, isso aqui é A. Aqui. E F menos 1 de A, isso aqui é X. Ou seja, G composta com F menos 1 de B é um aberto em M. Portanto, G composta com F, né, imagem inversa, de B é um aberto em M, o que prova que a G composta com F é contínua. Então, é muito mais fácil, nesse caso, né, provar usando a imagem inversa de aberto a aberto. Tá? Mesma coisa vale para fechado. Tá? Para provar é igualzinho, só trocando o aberto pelo fechado. É contínuo. Então, usando essa caracterização de continuidade, fica até mais fácil de provar, né, do que usar a definição por métrica, dá bem mais trabalho. Bom, o que a gente tem que segue disso, né? A gente tem um corolário, que é a inclusão, né? Perdão, a restrição de uma função contínua é uma função contínua. Tá? Então, ó, o que eu estou querendo dizer com isso? A restrição de uma função f mn, né? Lembrando, mn são espaços métricos. A, um subconjunto, uma função contínua. A, um subconjunto x contido em M é contínua. O que é isso, né? Ou seja, a gente escreve ela assim, né? A restrição, então, ela vai estar definida no conjunto X, F restrito a X, que é definida de X em N, isso aqui é contínuo. Ó, vou colocar aqui como demonstração, mas é uma conclusão bem simples. Essa F aqui, ó, restrita a X de X em X, desculpa, em N, é dada pela composição ela é I, né, que é a inclusão, então, I de X em M, quem que é? É a inclusão, que é cada X aqui, ó, I de X é o próprio X. Isso aqui é uma função contínua. A gente já viu. E F de M em N. A F que está dada acima. Então, ó, a F restrita a X, ela é dada pela composição F composta com I. Então, o que eu faço? Eu pego um X, calculo o I dele, cai em M, e depois eu aplico a função. Tá? Então, aqui eu estou como essa aqui é contínua, a gente já provou, e essa aqui, por hipótese, é contínua, então, a composição é contínua. Contínua, pois
é composição de funções contínuas. Ok? Então, quando eu tenho a restrição, restrição significa o quê, né? Aqui geometricamente. Então, aqui eu tenho o M, eu tenho o N, a minha função f de mn. Então, eu estou pegando aqui um conjunto X. A única questão é que eu vou calcular, né, esse conjunto X aqui. Vou chamar de X. Eu vou restringir a minha f a esse subconjunto de M. Agora, eu tenho aqui, daqui para cá, a f restrita x. Que vai de x em n. Outra que a gente vê lá muito no cálculo 2, né? Que é em relação a... Acho que no 2... no 2 acaba você caindo em R. Não, quando você trabalha com funções com contradomínio, sendo R2 ou R3, tá? É dado por essa aqui, ó. Aqui a gente vai trabalhar mais quando trabalho com mudança de base, alguma coisa assim. Se eu tenho uma função definida no espaço métrico M, no produto cartesiano de espaços métricos, aqui, Mn, produto cartesiano M1, cartesiano M2, né, definida por f de x. Então ela vai ter n componentes, né? f1 de x, fn de x, onde cada uma dessas funções componentes, né? Então cada fi ela vai de m em mi, que aí o que ela faz? Bom, por cada x ela vai calcular fi de x. Para cada i de 1 até n. Então, a f1 ela vai pegar do espaço métrico M, do espaço métrico M1. 2, a f2 de M e M2. Até a última, né? A fn vai pegar de M em Mn. E para cada valor de x em M, ela vai associar aqui um número nesse espaço métrico. Onde E, né? M, M1, M, tá? Mn são espaços métricos. Então essa f aqui ela vai ser contínua, se e somente se cada fi aqui é contínua. Então f é contínua se e somente se para cada i de 1 até n fi é contínua. Então, estudar, por exemplo, quando a gente trabalha lá funções, né? A gente está acostumado, antes de demonstrar isso aqui, tal, por exemplo, a função, uma curva lá, vou pegar a curva parametrizada, essa que vocês estão acostumados, no plano, no espaço. Uma curva, o que é? Uma curva é uma função que vai de um certo intervalo aqui, tá? Pode ser uma curva, por exemplo, de R, vou colocar em R3, lembrando que R3 é R cartesiano R, que a cada t aqui, para cada parâmetro t, a gente tem que gama de t, digamos,
Vou colocar aqui, ó, t quadrado e, sei lá, 2t menos 1. Então, a gente tem as componentes, né? Então, a gente tem a componente gama 1 de t, que é igual a t. A gente tem a componente gama 2 de t, que é igual a t quadrado. E a componente gama 3 de t, que é igual a 2t menos 1. Então, gama, ela é contínua, C somente C, gama 1, gama 2 e gama 3 são contínuos. Então, quando a gente define uma curva parametrizada regular, a gente até exige mais, né? A gente só não exige continuidade, a gente exige diferenciabilidade também. Tá? Mas aqui no caso, a gente só fala até continuidade, né? Pensando em espaço métrico. Então, R3 é R, cartesiano R, cartesiano R. Cada uma dessas aqui, ó, né? Por exemplo, gama 1 é uma função que vai de R em R. Gama 2 também, porque ó, gama 1 pega o t e leva nele mesmo. Gama 2 pega o t e leva em t quadrado. Gama 3 leva t e 2t menos 1. Tá? Então, fazendo uma analogia com o que vocês já conhecem, né, de cálculo 3, de curvas. Então, essa aqui vai ser contínua, se somente se cada uma dessas componentes vão ser contínuas. E como que a gente prova isso, né? Corolário. Corolário não, aqui é proposição, né? Desculpa. Proposição. Então vamos pensar um pouquinho como que a gente faz isso. Ó, uma parte ela é bem fácil. Qual que é a parte, né? Ó, então vamos essa parte aqui. Ó. Suponha que f é contínuo. Bom, quem que é a FI? A FI nada mais é do que eu pegar a projeção na iésima componente da F, onde PI ela é a função que vai de M em M1 cartesiano, perdão, em MI, desculpa. Aqui não é nem de M, aqui também está errado, né? É do produto cartesiano. Aqui que é o M1 cartesiano M2. Então, aqui M1 cartesiano M2 até o MN em MI. Ah, o que ela faz? Então, se eu estou nesse produto cartesiano, isso aqui é um vetor x1, x2, né? Uma n-upla, né? xn. Então, ele vai pegar isso aqui, PI disso aí, eu vou chamar isso aqui de x, tá? Porque senão vai caber lá. PI de x é igual a xi, a iésima componente, tá? Essa PI aqui, ela é contínua. Okay. PI contínuo. Bom, por que que vale isso, né? Aqui, por exemplo, a gente pode usar a métrica do... sei lá, pode ser da soma, do máximo, tanto faz. Posso usar aqui, né, o que acontece, né? Vamos pensar aqui, quem que é a distância em MI? Né, vou colocar aqui de 2 pontos. Y e Z. Bom, na verdade, quando eu estou em MI, eu estou na componente I, tá? Então, eu vou colocar XI e YI. Ó, aqui em MI, vamos colocar XI e YI.
isso aqui, ó, ele é menor ou igual que eu pegar, ó, distância em 1, x1, y1, mais em 2, x2, em m2, né? Eu coloquei 2 ali, desculpa. Aqui eu vou colocar i também do mi, tá? Então aqui eu tô com a distância no mi, ó. Ela é menor ou igual que eu somar todas as outras. Mas vou colocar 3 pontinhos aqui, ó, mais a distância no i, xi, yi, mais 3 pontinhos a distância no n, xn, yn. Então, isso aqui, na verdade, ela é uma contração fraca. Ou, se quiser, a gente pode falar que é uma lipschitziana com constante igual a 1. Isso aqui é menor ou igual que a métrica D1 xy. A métrica da soma, né? Isso aqui, ó, é a métrica da soma em M1, cartesiano, Mn. Tá? Então, isso aqui, ó, ela é uma função lipschitziana. Se ela é lipschitziana, então ela é contínua. Então, a gente já mostra, assim, que essa PI é contínua. Bom, PI é contínua, a F é contínua, a composição é contínua. Né? Como F e PI são contínuas, então a composição que vai dar a FI, que é a FI, ela é igual a PI composta com F, isso aqui é contínua. Então, observe que aqui, quando a gente está no produto cartesiano, né, aqui, ó, eu posso usar qualquer uma das três métricas, né, ou euclidiana, ou a da soma, ou do máximo. Por quê? Porque se eu tenho métricas equivalentes aqui, se essa função é contínua segundo uma métrica, ela vai ser contínua segundo a outra. Tá? Então, a gente não tem problema em relação à continuidade. Eu posso usar qualquer uma das três métricas aqui no produto cartesiano. Agora, vamos supor ao contrário. Vamos supor... Suponha que F1, F2, vou só escrever diferente, tá? Fn são funções contínuas. Bom, vamos mostrar que a F é contínua em um determinado ponto lá. Né? Vamos provar que F é contínua em qualquer P pertencente a M. Então, ó, como que a gente prova isso, né? O que a gente sabe, né? A hipótese é que todas as FIs são contínuas, né? Então, como cada FI para ir de 1 até N são contínuos, dado um epsilon positivo, existem delta 1, delta 2, delta n, tais que se eu tiver, né, se D, vou colocar até em M para ficar claro que aqui é em M, dm de x até P for menor do que delta I, então a D, aqui DI, que é no MI,
de FI de x a FI de P menor do que epsilon. Vou pegar aqui sobre n, porque eu vou somar os n termos, tá? Então, para todos eu tenho isso. Então, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó, gráfico. Então, eu tenho M aqui, né? M, eu tenho P. Vou fazer para duas, tá? Porque senão vira uma bagunça aqui. Então, aqui, digamos, eu tenho o M1. Aqui eu tenho o M2. Então, o que, que a gente provou aqui, ó? Que, dado o F de P aqui, ó, e uma bolinha centrada nele, de raio aí, né, o epsilon sobre n, eu tenho uma bolinha aqui, ó, de raio delta 1, tal que a imagem dos pontos dessa bola aqui, ó, caem dentro dessa, aqui pela F1. Da mesma forma, para esse mesmo epsilon sobre n aí, aqui não é F de P não, desculpa, aqui é F1 de P, né? Aqui é F1. Agora aqui eu tenho F2 de P. Então, eu consigo também, ó, né? Eu pego isso aqui, epsilon, esse raio epsilon sobre n. Eu consigo uma outra bolinha aqui, ó, centrada aqui em P, digamos, eu vou pegar ela um pouquinho maior. Uma vai ter que se marcar a outra, né? Que a métrica aqui é de n. Delta 2, tal que a imagem dos pontos dessa bola aberta aqui, ó, caem aqui dentro pela F2. Então, na verdade, eu faço isso para todas, né? Para F1, para F2, para F3, para até Fn. Então, observe que eu vou ter bolas aqui, ó, todas centradas em P. Então, se eu escolher o delta, o menor de todos esses aqui, significa que a bola de centro P e raio delta vai ter contida em todas. Tá? De raio delta 1, na de raio delta 2 e assim por diante. Tá? Então, ó, vou pegar aqui, ó, tomando o delta igual ao menor de todos eles, é o mínimo, delta 1, delta 2, até o delta n. Então, eu vou pegar o delta por quê? Porque aí a bola aberta de centro P e raio delta está contida em todas as outras, né? E aqui o mínimo existe porque é uma quantidade finita. Então, se x pertence a m e d de x até p é menor do que delta, tem-se. Bom, se a d de x até p é menor que delta 1. Então, você tem que a d1 de x, f de x, desculpa, f1 de x, porque a f1 é contínua, né? Vou pegar aqui. d1 de f1 de x até f1 de p, isso aqui é menor do que epsilon sobre n. Bom, então, ó, se delta é menor que delta 1, vale isso. Como delta também é menor que delta 2, a gente tem que o d2 de f2 de x, f2 de p, menor que epsilon sobre n, até o último. dn de fn de x até perdão, esse aqui não tem. Fn de x a fn de p todos eles são menores que epsilon sobre n. Logo, bom, lembrando que eu quero no produto cartesiano, né? A norma que eu vou usar é a norma da soma. Em M1 cartesiano M2 cartesiano Mn, tem-se que
se D aqui de M, né? XY for menor do que delta, então a métrica que eu vou usar nesse produto cartesiano é a da soma. Então, D1 de x até P, tá? Não é Y, não. Aqui é P. D1 de x até P. Então, lembrando que é da soma. Então, isso aqui é o que? É o D1, desculpa, de f de x até f de P aqui embaixo, né? É na imagem agora. De f de x até f de P. Deixa eu apagar aqui, depois eu escrevo. D1 de f de x até f de P. Lembrando que a f de x é f1, f2, de P também. Então, isso aqui é D1 de f1 de x até f1 de P, mais D2 de f2 de x até f2 de P, mais, vou colocar aqui os 3 pontinhos, mais dn fn de x menos fn de, desculpa, até fn de P, não é menos não. Observa aqui como isso aqui é menor do que delta, né? Ó, a gente concluiu, né, de xp menor que delta, todas essas aqui, cada uma delas é menor que epsilon sobre n. Então, bom, quantas eu tenho? Tenho uma, duas, até n, né? Então, isso aqui, ó, vai ser menor cada uma delas é menor, né? Então, isso aqui é menor do que epsilon sobre n mais epsilon sobre n mais epsilon sobre n, isso aqui, n vezes. Isso aqui é n epsilon sobre n, que é igual a epsilon. Ou seja, se dm de xp é menor que delta, então a d1 de f de x até f de p no produto cartesiano é menor que epsilon. Significa que essa função é contínua em P, ou desculpa. Então, o que prova que essa função aqui, ó, f de m no produto cartesiano é contínua em P pertencente a M. Bom, como P é qualquer, então a F é contínua. A gente escreve assim, pela arbitrariedade de P, né? Porque ele é qualquer. P, então F é contínua. Então, como eu falei, né? Esse resultado aqui ele é muito parecido, né, que a gente já trabalhou lá no cálculo 3, né? Ó, cadê? Essa questão aqui das curvas, né? Então, quando a gente trabalha com a curva, ela é contínua, se somente se cada função componente aqui é contínua, justamente por causa dessa prova.